estranha a dor e a fome. Noemi, a viúva, clama ao Senhor seu nome. 3 mulheres, um luto, um destino incerto, uma volta amarga, o coração desperto. Mas a tua mão, Senhor, a ti me conduz. Em meio à tristeza, em meio à cruz, a fidelidade quebra o medo e o lida, e a esperança se renova em cada vinda. Ruth a Moabita, o teu amor demonstra. Teu povo, o teu Deus, te sigo na prova. Ela vai pro campo sem saber o que viria. Providência divina tudo proveria. Mas a tua mão, Senhor, a ti me conduz. Em meio à tristeza, em meio à cruz, a fidelidade quebra o medo, liga, e a esperança se renova em cada vinda. Mas a tua mão, Senhor, a ti me conduz. Em meio à tristeza, em meio à cruz, a fidelidade quebra o medo, lida, e a esperança se renova em cada vinda. Ruth a Moabita, o teu amor demonstra. Teu povo, o teu Deus, te sigo na prova. Ela vai pro campo sem saber o que viria. Providência divina tudo proveria. Mas a tua mão, Senhor, a mão que estende no campo de graça, o amor se acende, a história se transforma, a vida renasce no plano perfeito que Deus refaz a face. Mas a tua mão, Senhor, a ti me conduz. Em meio à tristeza, em meio à cruz, a fidelidade quebra o medo, lida, e a esperança se renova em cada vinda. De luto à alegria, de viúva à noiva, o amor redime, a esperança se prova. Um descendente de Ruth, a luz que há de vir, é a história de Jesus que nos faz reviver. Do teu ventre, ó Ruth, a nação surge, a herança é tua, a promessa converge. O resgatador chegou, o laço de amor, Jesus, o Messias, o eterno Salvador. E a tua mão, Senhor, a ti nos conduz. Em meio à tristeza, em meio à cruz, a fidelidade quebra o medo, lida, e a esperança se renova em cada vinda. Muito bem, olá, bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo do horário que estiver assistindo. Eu sou o Alex, amigo de vocês, iniciando aqui mais um programa Palavra Viva, programa dedicado e voltado ao entendimento e à leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar a leitura do capítulo 1, capítulo 2 do livro de Ruth. Você já viu a entrada, o louvor maravilhoso feito pelas nossas inteligências artificiais, o qual está nos ajudando agora a criar letras de música sem precisar de uma banda, e também o YouTube não vai censurar, porque não existe outra letra igual e nem outro ritmo igual. Então, pelo menos nisso temos sido ajudados pelas nossas inteligências artificiais para fazer música e louvor. Seja muito bem-vindo. Hoje é dia 13 de 8 de 1900. Oh meu Deus, estou lembrando do dia que eu nasci, mas meu aniversário não é agora. De 2025, são 8 horas e 21 minutos. Seja todos muito bem-vindos. Eu sou amigo de vocês, Alex, falando diretamente de Pernambuco, Brasil, 480 quilômetros de Recife. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima manhã. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe você nesse dia, que seja um dia extremamente abençoado para a glória de nosso amado e Senhor Jesus Cristo, o qual morreu e deu a sua vida naquela cruz por mim
e por você. Então seja muito, muito, muito bem-vindo hoje. Hoje estamos mais uma vez aqui, vivendo para a graça e para o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos iniciar hoje mais esse dia na presença do nosso Deus, aqui no programa Palavra Viva, sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Então, se você não me segue, se você não é meu amigo no Facebook, passa a me seguir no Facebook, passa a seguir as minhas redes sociais. Eu tenho o Hub, tenho o Substack, tenho o YouTube. O link da descrição do vídeo do YouTube, do meu canal no YouTube Palavra Viva, está na descrição desse vídeo no Facebook. Você que vai assistir depois pelo Substack e pelo Hub, está na descrição abaixo desse vídeo. Então, sejam todos muito bem-vindos, tenham um ótimo dia. Estamos hoje vivendo mais um dia para a graça e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual morreu naquela cruz, o qual é um descendente de Ruth, né, que casou com Boaz e que deu luz aí o filho Jessé, e Jessé é o pai de Davi, e Davi é o rei Davi de Israel, qual foi prometido que o filho dele se assentaria no seu trono e reinaria para sempre. Esse filho é Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, o filho do Deus vivo, que veio nessa terra para nos redimir, para fazer uma nova história. Assim também a história de Ruth. Fica aí que vocês vão assistir comigo hoje a leitura e ter o discernimento dos 2 primeiros capítulos do livro de Ruth, que é uma tipologia de Cristo Jesus, que veio redimir não apenas Noemi, não apenas os descendentes de Israel, mas que veio redimir o mundo inteiro, para todo aquele que crê e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você hoje tem a porta aberta, você tem a oportunidade de ter a sua história redimida, transformada, uma história maravilhosa. Então fica aí comigo, porque Deus tem algo muito maravilhoso para revelar para você nesse dia, na leitura da palavra de Deus, não com revelações sobre a sua vida e coisas que talvez você crie expectativa, mas revelar o amor de Deus por Noemi, a sua serva e serva do Senhor, e também através da vida de Ruth, usando Boaz como alguém que vai resgatar tudo aquilo que Noemi perdeu. Então fica aí para você entender essa linda história. E para você entender um pouco mais, clica no link acima, se inscreva no meu canal. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, o link está abaixo aí para você que assiste pelo Substack e pelo Hub. Se inscreva, vai te levar para a primeira playlist, começando pelo capítulo 3 do livro de Gênesis. E assim você vai ter a oportunidade de estar todos os dias assistindo e acompanhando comigo uma leitura maravilhosa, um entendimento, a compreensão da palavra de Deus, que eu sempre vou trazer a leitura expositiva da palavra com a Bíblia Filamente, nova versão, né? Bíblia Sagrada, nova versão transformadora NVT. Essa Bíblia é a Bíblia Filamente, ela tem no aplicativo para você baixar o aplicativo, e lá dentro do aplicativo você tem todos os estudos e mais o áudio. Você pode ouvir a palavra de Deus sendo falada. Então você que está em alguma recepção, em algum lugar, e que toma conta, está numa guarita, e você tem um celular, você tem internet, você pode acompanhar a palavra de Deus por aqui. Então não perca tempo, tá? Compre a Bíblia Filamente e passe a ouvir a palavra de Deus e estudar e entender a palavra de Deus, porque só haverá um avivamento, só haverá uma transformação no nosso país a partir da leitura da palavra de Deus. Se não houver leitura da palavra de Deus, não haverá transformação e mudança nesse país. Nós queremos que o nosso país mude, nós queremos que o nosso país fique livre da maldade e da perversidade, das trevas, desses homens que são usados pelos inimigos do povo de Deus para tentar desvirtuar a palavra de Deus e tirar você da presença de Deus. E assim nós temos muitas igrejas mortas, igrejas que já não funcionam mais, não tem o menor sentido, muitas das nossas igrejas,
Por quê? Porque essas igrejas já estão caídas e mortas, necessitando de um avivamento, necessitando ser vivificadas. Mas elas só terão vida se elas se voltarem para a palavra de Deus. A palavra de Deus dá vida e dá vida com abundância. Sem a palavra de Deus não teremos vida aqui no nosso país. Então, por isso, estamos na leitura de Gênesis, Apocalipse, usando a Bíblia Filamente, que é essa Bíblia que está passando aí para você. Tem 3 cores maravilhosas para você baixar. Tem um aplicativo que vai te levar para todas formas de você estudar e entender a palavra de Deus. 3 cores aí maravilhosas para você escolher e comprar a Bíblia e ter acesso através do smartphone, através dos tablets. Vocês vão ter acesso a toda a mídia que está dentro dessa Bíblia maravilhosa. Então não perca tempo, compre essa Bíblia, baixe o aplicativo na sua Play Store ou na App Store e comece a ler e aprender a palavra de Deus. E para você que disse, mas eu não consigo entender o que os textos estão dizendo, acabou seus problemas. Aqui está o programa. Lá no meu canal, programa Palavra Viva, você tem a oportunidade de estar acompanhando e assistindo a palavra de Deus cada vez mais, para que você possa entender e viver por essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus, que nos redime, nos trata e transforma toda a nossa vida. A palavra de Deus é vida e vida em abundância. Então venha comigo nessa leitura e nesse entendimento. Antes de tudo, vamos orar. Você que está aqui no programa Palavra Viva, vamos orar e vamos dar início à nossa leitura, o nosso entendimento da palavra do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça maravilhosa, pelo teu favor maravilhoso que o Senhor derramou sobre nós através da cruz, a cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos, por todas essas maravilhas que o Senhor tem feito. Que esse programa entre em cada casa, em cada lar, pessoas que estão nos hospitais, precisando agora, Senhor, da tua palavra, precisando do Senhor. Vá, Senhor, nessas vidas, ó Pai amado, Pai querido, e preencha, Senhor, e coloque vida e vida em abundância em todas essas pessoas que precisam do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia, Senhor, nesse dia. Abençoa, Senhor, todas essas pessoas, por todo esse Brasil, por todo esse país que vai acompanhar a leitura e o entendimento da tua palavra, Senhor. Derrama, Senhor, da tua graça, do teu amor, todos os dias, Senhor, sobre essas vidas, ó Deus. Ajuda, Senhor, para que essas pessoas venham ter vida e venham ter vida em abundância, para louvor e para a glória do teu nome, porque não há outro nome mais maravilhoso e mais gracioso como o seu. Abençoa cada pessoa que vai assistir agora, cada pessoa que vai acompanhar por esse Brasil, por esse país. Abençoa, Senhor, essas vidas, transforma essas vidas para louvor e para a glória do teu glorioso e majestoso nome, o qual não há outro nome como o teu, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Abençoa, Senhor, esse estudo. Abençoa, Senhor, agora todas as pessoas que estão nos hospitais, nos becos, nas vielas, por todo esse país, por toda essa nação, Senhor. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa nação, para a glória de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, muito obrigado você que está aí até agora. Agora vamos para a leitura da palavra do nosso Deus. Você acompanha aqui comigo a leitura da palavra de Deus, do qual vocês vão obter entendimento e graça para você compreender e entender tudo o que o nosso Deus está fazendo e vai continuar a fazer para a glória dele mesmo. Então você fique aí comigo, acompanha
essa leitura maravilhosa e não saia daí de jeito nenhum. Fica comigo para você entender o que de fato está acontecendo aqui no livro de Ruth, tá? Então vamos lá para a nossa leitura, para o nosso entendimento. Ruth, esse é o vídeo 2, né, que vai dar início à leitura do livro de Ruth, a tragédia em Moabe e a lealdade de Ruth. O livro de Ruth, aí, né, o livro de Ruth. O livro de Ruth é um dos mais curtos e belos da Bíblia. Conta uma história de lealdade, fé e redenção. Os 2 primeiros capítulos são fundamentais para entender o desenvolvimento da trama, apresentando os personagens, o cenário e os desafios iniciais. A família de Eliabe se muda para Moabe. Então vamos começar na leitura da palavra de Deus, aonde vai começar a falar aqui a respeito da família de Noemi. Ruth, capítulo 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas. Queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos, que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas. Voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Aonde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as 2 seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Capítulo 2. Muito bem. Aqui nós temos a descrição, né, do primeiro capítulo, né, do livro de Ruth. E logo de cara
nós temos algumas coisas que nós precisamos entender, tá? Que Noemi, ela estava vivendo num tempo aonde o povo de Israel tinha pecado contra o Senhor, o povo de Israel tinha buscado adorar e viver sobre a maldição de Deus, que se o povo dele deixasse de buscar e de adorar Deus, viria calamidade sobre ele. Então, a história de Noemi, você percebe que Noemi, quando ela vai falar em relação a Deus, ela fala com amargura, ela fala com tristeza, ela não fala com arrependimento, ela não considera que é o próprio pecado do povo e da nação que cometeu contra Deus é que desencadeou toda a seca, toda a calamidade em Israel, e ela está vivendo essa situação. Talvez e possivelmente o pecado não era o pecado próprio de Noemi, mas era o pecado de uma nação inteira que se desvia do Senhor, abandona o Deus verdadeiro, e que por isso a lei de Deus ela desce sobre a nação de Israel. A gente já entendeu isso lendo o livro de Levíticos, Números e Deuteronômio, onde Deus faz uma aliança com o povo, que o povo tem que obedecer e servir somente a Deus e ter Ele como seu único e suficiente Deus. Que se eles adorassem qualquer imagem de escultura, se desviassem do culto e da adoração ao Deus verdadeiro, eles seriam punidos. A terra não daria mais a sua força, a terra secaria, eles perderiam tudo que eles tinham, eles perderiam. E assim aconteceu. Então, o contexto por trás dessas palavras de Noemi é um contexto de idolatria. Só que ela coloca a sua amargura para fora e diz que o próprio Deus está contra ela, está contrapondo ela. Então Deus fez tudo aquilo comigo, né? Então nós precisamos entender os fatos como são, para a gente entender o coração de Noemi e como ela se coloca diante das suas noras, falando que Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus dela, o Deus de Israel, tinha ficado contra ela. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus não vai levar em conta a ignorância de Noemi, porque nesses dias de Noemi havia muitas falsas doutrinas, muito entendimento errado a respeito do Deus Yahweh, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, ela apesar de dizer que Deus está contra ela, ela não entra num processo de rebelião de punho erguido contra Deus. Ela só diz que ela foi atingida por Deus, mas ela não entra no pecado de Acã, né? No pecado do povo de Israel, que morreu todos lá no deserto, se rebelando contra Deus e buscando outros deuses. Não, ela toma uma decisão ao saber que Deus abençoou a terra de Israel. Então ela vê de novo que a bênção de Deus está sobre a sua nação, e agora ela vai voltar para essa terra e vai voltar para o seu Deus. Mas ela nunca negou a Deus em seu coração, e ela nunca levantou o punho contra Deus, porque se ela tivesse feito isso, Deus a teria destruído. E esse é o pecado que não tem perdão, né? Que as igrejas ainda e muitos pastores e líderes até hoje não entendem, não conseguiram entender qual é o pecado sem perdão. O pecado sem perdão é esse:
É o pecado de Acã, Abirão e tantos outros que se rebelaram contra Deus com punho erguido, né? E assim Deus puniu aquele povo no deserto, né? Então não existe situação a não ser essa de punho erguido, uma pessoa consciente da existência de Deus e por ter visto as obras de Deus, ter visto os milagres de Deus na frente dos seus olhos acontecer, dizer que esse milagre não é milagre de Deus e atribuir esse milagre no caso de Jesus, quando disse que não há perdão. Os fariseus e os mestres de Israel e os sacerdotes, né, tinham visto os milagres que Jesus fez e atribuiu a Beelzebu, a Satanás. Então eles se levantaram contra Deus que estava ali, que era o próprio Jesus, e o Espírito Santo que estava em Jesus, né, e protestando diretamente, dizendo que não era de Deus, mas era de Beelzebu, demônios. E assim, para esse pecado não há perdão, porque essa pessoa não consegue ser convencida mais do seu pecado e do seu erro. Então Noemi, ela não age dessa forma. Quando ela fica sabendo que o Deus de Israel voltou a favorecer o seu povo e a sua nação, então ela retorna para lá e ela chega na sua cidade. Vamos ler o entendimento aí, que senão eu vou ficar falando o tempo todo aqui sobre a mesma coisa. Então vamos para o discernimento, capítulo 1, a tragédia e o retorno. O primeiro capítulo nos apresenta uma família de Belém de Judá, no período dos juízes. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, partem para Moabe para escapar de uma grande fome em sua terra natal. A decisão de sair de Belém significa que significa casa do pão. Belém significa casa do pão. Para uma terra estrangeira. Já prenuncia a crise que viria. A tragédia não demora a acontecer. Primeiro, Elimeleque morre, deixando Noemi viúva em uma terra estranha. Depois, seus 2 filhos se casam com mulheres moabitas, Ofra e Ruth. Após cerca de 10 anos, os 2 filhos também morrem, deixando Noemi, Ofra e Ruth viúvas. E para piorar, 100 filhos. Noemi, ao saber que a fome havia terminado em Israel, decide voltar para sua terra. É nesse ponto que a lealdade de Ruth se destaca. Noemi insiste que suas noras voltem para suas famílias, pois ela não tinha mais filhos para lhes dar. Ofra, comovida, se despede e retorna. Ruth, no entanto, declara sua inabalável lealdade a Noemi com uma das mais famosas declarações de amizades e de fé da Bíblia. Para onde fores, irei eu, e onde pousares, ali eu pousarei eu. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essa decisão de Ruth é um ponto de virada crucial, pois ela escolhe um futuro incerto com Noemi e o Deus de Israel, em vez de um retorno seguro para sua própria cultura e deuses. Ao chegarem em Belém, Noemi, amargurada pela dor, pede para ser chamada de Mara, que significa amarga. Sua percepção da situação é de total desespero, sentindo que Deus a havia desamparado. Então agora vamos para Ruth trabalha no campo de Boaz. Vamos para o capítulo 2. E Ruth. Eu vou fechar meu microfone e vocês vão ficar somente com a leitura. Capítulo 2. Havia em Belém um homem rico e respeitado chamado Boaz. Ele era parente de Elimeleque, o marido de Noemi. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi:
Deixe-me ir ao campo ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Noemi respondeu: Está bem, minha filha, pode ir. Ruth saiu para colher espigas após os ceifeiros. Aconteceu de ela ir trabalhar num campo que pertencia a Boaz, parente de seu sogro, Elimeleque. Enquanto Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou a seu capataz: Quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: É a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: Ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco. Não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz. Mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu: Espero que eu continue a receber sua bondade, meu senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: Permitam que ela colha espigas entre os feixes e não incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela se recolha. Não a atrapalhem. Assim Ruth colheu cevada o dia todo e à tarde, quando debulhou o cereal, encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou à sua sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. O Senhor o abençoe, disse Noemi à nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um de nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Ruth, a moabita, acrescentou: Boaz disse que devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que terminem toda a colheita. Muito bom, exclamou Noemi. Faça o que lhe disse, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos, poderiam maltratá-la. Assim, Ruth trabalhou com as servas nos campos de Boaz e recolheu espigas com elas até o final das colheitas da cevada e do trigo. Nesse tempo, ficou morando com sua sogra. Capítulo 3. Não vamos ler o 3, porque o 3, né, vai ficar para amanhã. Então você não vai ter o 3 hoje, mas nós vamos para o discernimento desse capítulo 2 que a gente acabou de ler. Capítulo 2, né? O discernimento, capítulo 2. O campo de Boaz. O segundo capítulo começa com a chegada de Ruth e Noemi a Belém, no início da colheita da cevada. Um tempo de esperança após a fome. Ruth, proativa e leal, decide ir para o campo espigar, ou seja, recolher os grãos que os ceifeiros deixavam para trás. A lei de Israel permitia que os pobres e estrangeiros fizessem isso para se sustentarem. Por sua providência, por uma providência que o texto descreve como por acaso, ela vai para a propriedade de Boaz, um parente dele, Elimeleque. É um homem de grande influência e riqueza. Boaz, ao ver Ruth, pergunta sobre ela e é informado de sua história e de sua lealdade a Noemi. Boaz, demonstrando uma bondade e generosidade raras,
não apenas permite que Ruth espigue em seu campo, mas também a protege e a instrui a ficar apenas com seus ceifeiros. Ele também ordena a seus empregados que deixassem cair intencionalmente feixes de grão, para que ela tenha o suficiente. Ele elogia a atitude de Ruth e a abençoa, dizendo que ela buscou refúgio sob as asas de Deus de Israel. Ruth, surpresa e grata, volta para casa e conta a Noemi sobre a generosidade de Boaz. Noemi, ao ouvir o nome dele, percebe a mão de Deus agindo em sua vida e diz: bendito seja ele, o Senhor, que não retirou a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi então revela que Boaz é um resgatador, um Goel, ou seja, um parente próximo que poderia redimir a família. A esperança começa a renascer no coração amargurado de Noemi. O discernimento. O contraste entre a esperança e a providência. Os capítulos 1 e 2 funcionam como uma diade perfeita de contraste. O primeiro capítulo é marcado pela tragédia, perda e amargura. A jornada de Noemi é de vaso cheio para o vazio, vaso cheio para o vazio. De Belém para o deserto, emocional, da dor. A lealdade de Ruth, embora notável, parece no início ser uma decisão de fé sem garantia de resultado. Já o segundo capítulo é o início da providência e da esperança. Ruth, através de sua proatividade e lealdade, encontra o campo de Boaz. Boaz, por sua vez, demonstra as atitudes do povo de Deus, praticando a generosidade e a lei do resgatador. O que parecia ser uma série de eventos azarados no capítulo 1, começa a se revelar como um plano divino no capítulo 2. A história de Ruth e Boaz não é apenas um romance, mas uma demonstração de como Deus trabalha através da lealdade humana e da obediência aos seus mandamentos, como a lei do resgatador. A fé de Ruth em abandonar seu povo para seguir o Deus de Israel é recompensada pela graça de Boaz, que reconhece essa fé e age em resposta. A amargura de Noemi no capítulo 1 é grandemente substituída pela esperança no capítulo 2. À medida que ela percebe que Deus não a abandonou, a história nos mostra que mesmo nos momentos de maior dor e perda, a providência divina pode estar agindo de forma que não podemos ver. Então aqui se encerra a leitura da história de Ruth e Noemi, duas mulheres que buscam no Deus de Israel a restauração e a proteção da sua própria vida. E por confiar em Deus, Deus as recompensará com grandes bênçãos, e assim elas terão motivo de novamente, para ter alegria e prazer numa vida abençoada junto do povo de Deus. Então, assim como nessa história, Deus providencia o escape, Deus providencia a regeneração e a vida voltando de novo na família de Noemi, através do descendente que vai vir através de Boaz e Ruth. Deus também tem para você vida e vida em abundância, porque o Senhor Jesus veio e nos deu a sua palavra, nos deu o poder da salvação em nossas vidas por meio da palavra dele. Então, a palavra de Jesus é o meio pelo qual podemos ter vida e vida eterna, ter o Espírito
vivificado novamente e vivermos uma vida em abundância. Em abundância, porque a palavra de Deus nos garante, e Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, nos dá a certeza de que não ficaremos sozinhos, abandonados. Deus não te abandonou, Deus não te deixou. É você que não conhece, é você que não ouve, é você que nunca escutou. Mas aqui estou trazendo a palavra de Deus e a revelação de Deus para você ouvir e crer através desse ensino, dessas leituras expositivas da palavra do nosso maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, que trouxe salvação para nós através da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vamos orar e assim e vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Obrigado por esse entendimento maravilhoso. Obrigado pelo Deus grandioso que o Senhor é. Que não há outro Deus além de Ti, ó Pai amado, Pai querido. Deus santo, Deus tremendo, Deus grandioso, Deus criador dos céus e da terra. O Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Obrigado por tudo isso. Obrigado pela sua bondade. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor, porque não há ninguém como tu. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, porque não há ninguém como o Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa esse estudo. Abençoa cada pessoa que ouviu, cada pessoa que esteve junto comigo ao vivo, cada pessoa que vai ver depois no Substack, no Hubble. Por todo esse Brasil, por toda essa nação, Senhor Deus, derrama das tuas bênçãos, das tuas maravilhas sobre essas vidas. Pessoas que estão pensando em desistir da sua própria vida, pessoas que estão, Senhor, vivendo em momentos, Senhor, de tragédias, em momentos ruins na sua vida por maus sentimentos, vivendo uma vida de conflito, de guerras e confrontos, sendo ameaçadas, passando por problema com o marido, com o filho, com a esposa, com sogra, com sogro, com pai, com mãe. Senhor Deus, derrama, Senhor, da tua bênção sobre essas pessoas. Transforma essas vidas de dentro para fora através da tua palavra, Senhor. Coloca vida aonde não há vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Transforma essas pessoas, transforma essas vidas para louvor e glória do teu glorioso nome. Pai amado e Pai querido, eu agradeço por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado aqui até hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. E assim, você pode ter vida. Olha a letra do louvor, presta atenção nessa letra. Mas o Espírito dá luz, vida espiritual. Palavra viva é Jesus Cristo. Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. Que eu lhes disse são espírito e vida, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. Por meio dele não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Palavra do avivamento.
Palavra do Avivamento no canal Palavra do Avivamento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e passa a me seguir. Começa a ouvir as playlists da Palavra de Deus. Você que está no Substack, no Hub, o link para se inscrever no meu canal está abaixo na descrição desse vídeo. Passa a me seguir. Venha comigo nessa jornada maravilhosa para aprendermos a palavra do nosso Deus, o qual não há um como Ele. Somente Ele é Deus, somente Ele é Senhor. E Ele tem vida, e Ele tem uma vida em abundância para você. Basta você crer e entregar e confessar Ele como seu único e suficiente Salvador. Então, muito obrigado por você ficou aí até agora no nosso programa Palavra Viva. Deus abençoe sua vida, que você tenha um ótimo dia. Para você que vai estar no YouTube, vou deixar 3 playlists aqui. Agora, clica numa dessas 3 playlists para você começar a assistir a leitura e a exposição da Palavra de Deus. Então, clica num desses quadradinhos aqui desses vídeos e começa a leitura da Palavra de Deus agora, imediatamente.